Olá, bem-vindo ao canal Ópera com Sandra. E falando de ópera, lá vamos nós. No vídeo anterior falei sobre Marc-Antoine Charpentier. Esse compositor, apesar de ter tido uma produção operística pequena, escreveu David et Jonathan e Médée, duas obras de tal importância que o classificam como um dos grandes compositores do teatro lírico francês. Hoje eu vou continuar a contar a história da ópera na França e falar para você sobre o compositor André Campra. Vamos nessa? No final do século XVII, a França era o único lugar na Europa com estilo operístico particular, criado e monopolizado por Jean-Baptiste Lully, a Tragédie lyrique. Após a morte de Lully, essa fórmula estava tão enraizada no gosto operístico francês que por mais de 80 anos os compositores tiveram pouco espaço para inovações. Porém, alguns se destacaram, e entre eles, André Campra. Ele foi o mais importante compositor entre Charpentier e Jean-Philippe Rameau. Vinha de uma família provençal por parte de mãe, enquanto seu pai era um piamontês, cirurgião e violinista. Começou como coralista na sua cidade natal, Aix-en-Provence, e ao longo do tempo tornou-se mestre de música em várias igrejas, incluindo a Notre-Dame em Paris. Embora tenha construído sua reputação como compositor de música sacra, Campra também compôs música secular. Em 1697, apresentou L'Europe Galante, o primeiro opéra-ballet da história. Com essa obra foi estabelecido um novo gênero, o opéra-ballet, que permaneceu popular por mais de 50 anos. Chamado simplesmente de ballet na época, posteriormente foi chamado opéra-ballet para se diferenciar do ballet de cour. Lembram que o ballet de cour era dançado pela nobreza e pelo rei, e que apesar de incluir áreas e conjuntos, não tinha o enredo integrado? Falei sobre isso no vídeo 34. L'Europe Galante possui um prólogo mitológico e 4 atos, ou entrées. Elas são independentes, mas conectadas pelo tema do amor. A primeira entrée se passa na França, a segunda na Espanha, a terceira na Itália e a quarta na Turquia. Os personagens são estilizados e representam um francês frívolo, um espanhol ciumento, um veneziano impetuoso e um turco tirânico. Cada história deixa espaço para um divertissement, com músicas e danças no estilo do país representado. O mesmo modelo seria utilizado por Rameau 38 anos depois, em Les Indes Galantes. Vamos assistir a um trechinho de L'Europe Galante? Uma delícia de música, não? Vou deixar o link aqui embaixo para você ouvir na íntegra. Le Carnaval de Venise, de 1699, foi outro opéra-ballet de Campra, desta vez com libreto de Jean-François Reignard, um dos mais bem-sucedidos dramaturgos cômicos da geração pós-Molière. Sua estrutura é diferente. Após um prólogo, estilo teatro dentro do teatro, onde vemos trabalhadores preparando o palco para a ópera que iremos assistir, a história de um quadrilátero amoroso franco-italiano, intercalada com vários divertissements, é contada em 3 entrées
que se seguem. Assim como em L'Europe Galante, a linguagem musical de Campra tem grande influência da ópera italiana, como áreas da capo e alguma ornamentação vocal do tipo da usada em Veneza, tendência muito contestada pelos críticos franceses mais conservadores. Separei para ouvirmos um trechinho da bela área Messier fermez-vous à jamais, onde a personagem expressa sua dor, implorando para que seus olhos se fechem para sempre. A música evoca toda a tristeza da personagem, não? Vou deixar o link aqui embaixo para você ouvir na íntegra. O gênero opéra-ballet fez um enorme sucesso entre os franceses. Caracterizou-se, como podemos perceber nos exemplos que dei, por uma trama ou tema separado para cada ato, chamado de entrée, que possuíam normalmente uma ideia unificadora comum a todos, que incluíam dança e música vocal, com colorido local, eram muito importantes e colocados no clímax de cada entrée. Vamos assistir a um trechinho de um divertissement da segunda entrée de l'Europe Galante? Nesta entrée, a história se passa na Espanha. Pena o vídeo não estar muito bom, mas foi o único que eu consegui achar. Viram como a dança na Espanha está sendo bem representada com as castanholas características? Lembrem-se que o público era francês. Imaginem como devem ter apreciado esse divertissement. Vou deixar o link aqui embaixo para você. O objetivo do opéra-ballet era entreter e agradar as audiências, tanto da corte quanto das apresentações públicas, por meio de uma variedade de danças, pequenas áreas e coros dançados, além de cenários coloridos com figurinos elaborados. A continuidade dramática não era a preocupação principal e a fantasia era um elemento essencial. A única unidade existente era um tema comum, tratado de maneira ampla, cujas partes contrastavam entre si. Nos 20 primeiros anos do gênero, personagens e intrigas cômicas ou histórias de amor românticas deram ao opéra-ballet um tom bem diferente da tragédie lyrique, que lidava com deuses austeros e heróis, enfatizando grandes temas como a honra. Normalmente, a tragédia estava ausente no opéra-ballet, ou restrita a uma única entrée. O clima geral era leve e festivo. Campra se destacou como um mestre no gênero, que iria receber contribuições significativas até o século XVIII. Mas quando foi que Campra estreou no gênero tragédie lyrique? Apenas 3 anos depois do seu primeiro opéra-ballet. Mas você já sabe, não é mesmo? Nosso tempo é curto e essa história vai ficar para o nosso próximo encontro. E se você gostou de saber um pouquinho
sobre o Opéra Ballet de Campra, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com um amigo e deixe uma mensagem para mim. Muito obrigada, boa semana e até a próxima!